Mas você sabe como o amor funciona? Como assim? Então deixa eu fazer a Para pergunta. você, o amor tem mecanismo de funcionamento? Essa é a pergunta. O que é o amor? O amor é uma instância física exatamente igual à gravidade. Ela tem mecanismo de funcionamento. Só que como a gravidade você não pode ver e você não pode pegar nele, mas você pode sentir de forma avassaladora. Aliás, a gente está falando de várias instâncias aqui abstratas, mas que vale a pena tocar. O amor é uma instância abstrata, a depressão também é, a ansiedade também é, e várias outras situações que a gente Então, poderia mas você colocar. falou de depressão, você pode tomar um remédio para curar a depressão. Existe uma droga do amor que você pode amar mais ou amar menos? É uma pergunta que traz um respirar, né? Na verdade, o ser humano ele nasce com essa potência embutida nele, é uma semente, é um vir a ser. Agora sim, se você não conhece os mecanismos do amor, que é um jogo de alta velocidade, um jogo de trocas, de sensações, de autodomínio, de autoconhecimento, você tende a sofrer muito com aquilo. Então, qual é a grande pegada do mecanismo de funcionamento do amor? Quando duas pessoas se olham pela primeira vez, não interessa o sexo, que está ali se encantando um pelo outro, a mente inconsciente pergunta, quem vai amar mais, quem vai ser mais amado? Porque são papéis. Quando duas pessoas se aproximam afetivamente, é uma grande falha social indicar e ensinar que estamos na mesma instância, porque não estamos. Não é a mesma dimensão. Um vai sofrer. Um vai sofrer. Ou nesse conteúdo, Sim. nesse contexto. Porque, Um na vai estar verdade, menos do que o outro. vamos pensar, né? Duas pessoas estão ali morrendo de frio e aí você tem um combustível que só associa a combustão com um outro indivíduo que chega e se aproxima. Aí você empresta ali sua fagulha, o outro também acende uma pequena fogueira, o outro vai lá e coloca 1 quilo do seu combustível, o outro vai lá e bota 200 gramas. O outro, muito faminto pelo sentimento, pelo calor ali afetivo, vai lá e bota muito mais. Então o amor é uma troca de pesos e contrapesos afetivos. E quando você investe muito mais, chega um momento em que você fica tão vítima daquela relação sua com aquele indivíduo que você tende a começar a elaborar o medo de perder. E o medo de perder sempre vai alterar a sua conduta. Pelo medo de perder, inclusive a relação, às vezes não é nem a pessoa, é a relação que você tem com ela, que são coisas diferentes. Você simplesmente vai se submetendo a comportamentos que você tira o seu eixo de prioridades e coloca o do outro. E aí você começa a deixar de ser você. Você se anula. E aí uma das coisas que você começa a ser é desinteressante pelo que o outro se encantou em você. Uau, que porrada. Fudido. Olha como é punk. Não, Como é fudido. punk. É fudido isso. E é o Isso grande... endossa muito mais. De algum modo, nós homens, os nossos ancestrais homens, eles conseguiram construir uma narrativa que as mulheres acreditavam. Que é bonito entregar-se no amor. Muito, como uma entrega sobre todas as coisas, diante de um filho, por exemplo. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista matemático, psicológico. Não faz um sentido uma mãe amar mais o filho do que o próprio filho amar a sua mãe, já que ela entregou aquele resultado e é ela que tem a responsabilidade de educar. Porque quando aquele filho tem aquele senso de gratidão imposto por ela na postura, ele começa a fazer várias coisas para ser a melhor versão dele, para ter o olhar de aprovação dela. Só que a gente inverteu. E a gente cria gigantes com isso, pô. Mas a gente inverteu por uma questão comportamental, você acredita nisso? Para a sociedade conseguir, sei lá, ir para um outro rumo? Cara, Porque eu acho que a mãe ela é mais grata ao filho do que o filho é à mãe. Pois é. Mas isso tudo foi inspirado, de certo modo, pela cultura, introjetado. O nosso cérebro, ele tá limpo em muitos instantes. E a gente vai vivendo programações por prazeres imediatos, por sensações bacanas, como se aquilo fosse o tudo. E, na verdade, não é. Muito prazeroso para uma mãe estar com o seu bebê no colo, amamentando, e sentir aquela sensação de prazer e encantamento maternal. Mas o garoto vai crescer, pô. Ele precisa ser preparado para o mundo. Sim. Em termos de potência. Você falou de prazeres, né? E eu acho que toda a sociedade, é uma teoria que a gente tem aí, todo mundo, um machismo, que toda a sociedade está em busca de prazer fácil, né? O prazer imediato. O prazer imediato é uma coisa que nos fortalece, é uma coisa que tipo... E essa é a verdadeira droga. É isso que eu ia perguntar para você. O princípio drogadito é o prazer imediato que você não conhece a conta que você vai pagar. Você vai no agiota, compra lá uma grana e não sabe qual vai ser os juros aplicados. Você faz o consumo de uma substância que dá uma explosão maravilhosa, mas você sabe que ela tem tempo ali para concluir o efeito e você não conhece os efeitos colaterais daquilo e na longevidade como isso vai submeter Mas se a você. nada supera o prazer imediato,
Porque assim, prazer imediato. Nunca usei droga, assim, nunca usei, sei lá, crack. Mas eu imagino que o prazer imediato do crack ele é um absurdo, né? De prazer. Absurdo. Só que você não tem nada a longo prazo que. Você não tem nada a longo prazo que você vai encontrar no. Então, assim. Como que você faz para ter esse prazer de outra forma, já que você não vai encontrar ele? Perfeito. Será que esse não é o problema da coisa toda? Na verdade a gente vive num mundo cheio de tentações, né? A gente tá num game, a vida é um jogo. Todos os dias acontece coisa ruim na vida de gente boa e coisa boa ocasional na vida de gente ruim. Isso é um fato. Então, assim, você partindo do princípio que o mundo é imperfeito, com pessoas imperfeitas, você precisa ser preparado para esses momentos de explosão. Muitas pessoas têm a estrutura psicológica preparada para ter um momento de prazer com instâncias drogaditas e entender que aquilo não é bacana. Por exemplo, eu recebo pessoas no consultório que me dizem: eu vim aqui me tratar, eu quero força psicológica para mim não cheirar mais cocaína. Mas por que você quer isso? Porque é muito bom. Eu já ouvi isso diversas vezes no consultório. Então o sujeito entendeu que por ser tão bom, não é possível que aquele negócio não vai trazer um resultado diferenciado. Mas existem grandes outros prazeres que o ser humano está se distraindo muito. Tipo? O autoconhecimento, a busca de mergulhar em si. E Jung aventou isso há muito tempo atrás. Quando você abre os olhos para o mundo, você sonha. Quando você abre os olhos para o seu mundo interno, fechando aqui, você acorda verdadeiramente. A gente chama isso, inclusive, na neurociência, do poder do alfa. Quando você, no mapa cerebral, eu te expliquei isso naquele momento lá nosso. Quando você fecha os olhos no mapa cerebral, a potência alfa faz pum. E se ela não subir, ou se ela não descer, você abrindo os olhos, alguma coisa está errada com o teu cérebro. Por isso a meditação é tão importante. Muito importante. A meditação, ela estimula potências elétricas cerebrais que te dá um estado diferenciado de consciência. É uma relação que a neurociência está estudando muito, que é a relação da atividade teta, alfa-teta, como nós chamamos, né? Teta é uma velocidade um pouco mais lenta do que alfa, e quando você entra naquele estado, como se você estivesse preparando para uma fronteira entre o sono e a vigília, você consegue encontrar ali um espaço perfeito de entrar num estado diferenciado de consciência.